Senhor para todos, a paz do Senhor criança, a paz do Senhor adolescente, adultos e idosos. A paz do Senhor para todos. Hoje eu vim aqui para trazer um pouco para vocês da passagem de Davi sendo ungido a rei de Israel. Isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Ali no versículo 1, o que me chama mais atenção ali é que Deus não escolheu a Saul para ser rei, para governar a Israel. Deus não escolheu, foi o povo que pediu, foi o povo que votou. Então Deus levanta outro rei, Deus levanta outra pessoa para governar Israel. Mas, Cauã, como é que Deus levanta outra pessoa para ser rei, sendo que o próprio Saul é rei de Israel? Olha, nem eu, nem você vai e consegue entender os planos do nosso Deus. Então não temos que viver perguntando o porquê do plano de Deus. O pra quê. Pra quê, sim, mas por quê? Não. Porque se a gente perguntar a Deus qual que é o seu mistério, Ele não vai falar. Ele não vai revelar qual é o mistério de Deus. Qual é o mistério dele. E aí, Deus levanta outro rei, sendo que tem um rei em Israel, certo? Mas Deus não queria que Saul sentasse ao trono de Israel. Deus não queria que Saul governasse o exército de Israel. Porque Israel até hoje, para você perceber, Israel é uma cidade santa, uma cidade escolhida por Deus vivo. Igual na barragem que teve aí, em Minas Gerais, se eu não me engano, os ajudantes que vieram ajudar foram de Israel. Vieram com uma máquina que conseguia identificar os corpos debaixo da terra. Foram o povo de Israel. Alguns, não vieram todos, mas vieram para ajudar. Enfim, não saindo do assunto. Sendo que já tem um rei Israel, já tem um rei em Israel, Deus levanta outro. E voltando, como é que Deus coloca outro rei em Israel, sendo que tem um? Sabe o que Deus faz? Deus tira, sai e coloca outro. É assim que funciona. Deus vai lá, fala para o profeta Samuel: eu não escolhi Saul para ser rei de Israel. Não escolheu. Mas Saul está no trono de Israel. Mas eu não escolhi. Deus, mas Saul é rei. Eu não o escolhi. Saul consegue governar Israel, mas eu não o escolhi. Mas Saul tem um exército e consegue dirigir esse exército, mas eu não o escolhi. O que adianta você querer, você colocar, sendo que Deus não escolheu? Não adianta nada. Nada. Não adianta nada. Não adianta eu pegar essa minha televisão aqui, colocar na venda, sendo que meus pais não permitiram fazer isso. Não adianta eu chegar lá no ministério onde eu congrego, pedir o pastor para me ungir a pastor ou a obreiro, sendo que Deus não escolheu, vamos supor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Temos que esperar a palavra de Deus, se é sim, se é não. Saul não escolheu, o povo não escolheu. E aí Deus levanta outro rei dos olhos dele, que aí sim pode governar Israel. E aí Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. E aí o profeta Samuel chega na casa de Jessé. Mas a pessoa, o menino que Deus ia ungir a rei, não estava lá.
Oh meu Deus, como é que pode? Quem Deus o ia ungir não estava dentro da casa. Só estava o seu pai e seus irmãos. Samuel chega na casa de Jessé. Mas aquele que é para ser ungido rei, está lá, ó, no pasto, pastorando ovelhas. Pastorando ovelha, ele está lá no pasto, pastorando ovelha. Rei de Israel, esse, pastorando ovelha, ao meu olho e aos seus olhos, nenhuma chance tem. Por quê? Primeiro, porque não tem riqueza. Segundo, porque não tem herança. Não tem nada. Está sendo pastor de ovelha. Está sendo pastor de ovelha, rapaz. Mas, aí vai passando os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. E o profeta Samuel, quando ele coloca o vaso de azeite sobre a cabeça de um deles, olha uma coisa tão linda de se você perceber, você prestar atenção, é que vem um anjo do céu acompanhando o profeta Samuel, que quando Samuel coloca assim para derramar o azeite, na hora que o cálice está assim para ele colocar, sabe como ele faz? Faz assim, ó, opa, para aí. Chega, não coloca, não é esse. Não derrama. E aí Deus fala, não é esse que eu escolhi, não é esse. E vai passando de irmão para irmão até chegar a Davi. Aí quando acaba todos, o profeta Samuel fala, ei, Jessé, acabou os seus filhos? Acabou ambos? Jessé diz, não, tem um que está lá no pasto. Tem um que está lá no pasto pastorando ovelha. Oh glória. E aí manda, o profeta Samuel fala, então vai te chamar. Vai chamar a ele. Porque é ele que Deus escolheu para ser rei de Israel. Oh glória. Um menino tão franzino, tão pequeno, de baixa estatura, pastorando ovelha, vai ser rei de Israel? Vai. Porque olha, ele está pastorando ovelha. Daqui uns dias ele está pastorando, está guiando a igreja. E daqui uns dias ele está guiando a Israel. Oh glória. Ele vai guiar Israel. E aí chega o momento. Davi chega na casa. O profeta Samuel pergunta a Deus. Deus fala, sim, unge a ele. Porque eu escolhi para sentar aonde? Ao trono de Israel. E aí Davi vai, né, é claro, ser rei. Mas Caom, ele virou rei de uma hora para outra? É claro que não. É claro que não. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas sim da parte de Deus, né? Sim, se for da vontade de Deus, sim. Mas não, se for da nossa vontade e se for da vontade de Deus, não vai se cumprir de uma hora para outra. Você não vai virar vindo de uma hora para outra. Você não vai, se você é mau, você não vai virar bonzinho de uma hora para outra. Não vai. Tem tudo seu tempo. E aí passa anos, Davi chega e vai sentar ao trono de Israel. Mas a história pra frente vai contar que Davi é chamado para acalmar um espírito maligno que estava em Saul. Davi derrota Golias, Davi vence os fariseus e Davi casa com a filha de Saul, com a princesa, a filha de Saul. E aí vai indo, correndo até Davi chegar ao trono de Israel. Agora eu te pergunto, um homem escolhido por Deus cometeu adultério. Mas Deus, mesmo assim, não deixou Davi de lado. Se você pecar, você se arrepender,
Deus não vai te deixar de lado não, irmãos. Temos que ser obediente a Deus. Temos que ouvir mais a voz de Deus, ó, quando Deus fala com a gente aqui, ó. Opa, é meu pai, tá falando comigo. Temos que ser assim. Se você está pecando, se arrependa-se. Porque em Salmo diz, Deus perdoa os nossos pecados. Algumas Bíblias tá assim. E se arrepender-vos, que Deus vai perdoar. Tá assim. Então se eu sou carne, ó, sou carne, ó, eu peco. Deus me perdoa. Porque nós somos pecadores, nós somos errantes, falho, nós somos. Mas tem uns que já peca com a consciência, sabendo que está pecando, sabendo que está errando. Mas enfim, vamos deixar isso para lá, que a gente não somos Deus para julgar ninguém, né? Igual a palavra diz, julgue-se ao homem a si mesmo, e depois bebe e come e tome-se do cálice da tolerância. Então, irmãos, se você gostou dessa passagem, né, ou se você quiser até pesquisar na Bíblia, pode pesquisar. Vou voltar a repetir. Está em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel unge a Davi, rei de Israel. Tá bom? A paz do Senhor para todos. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Comenta o que você achou do vídeo. Amém? Deus possa abençoar todos vocês. Estamos aí. Para o que der e vier. Obrigado, Deus.